Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 12 de agosto de 2025, é terça e todas as terças são dias de Marte, que é Áries, que é o nosso deus da guerra, da luta, dos conflitos. Marte no nosso mapa ele pode representar então uma área da nossa vida onde normalmente a gente busca essa ação, essa iniciativa. Também pode falar de conflitos, de tensões, de cortes. No céu de agora, Marte está no signo de Libra, ele rege o signo de Áries e Escorpião, e Libra é o signo que se opõe a Áries, então ele tá ali num território de Vênus, né? Num território, numas roupas de Vênus. Então pode simbolizar muito as ferramentas de luta, as ferramentas de guerra que são librianas, que são venusianas. Então é muitas vezes você ir para a guerra. eh, com a diplomacia, com a justiça, com a arte, com a dança, né? De forma harmônica, equilibrada. Então, as táticas, as ferramentas, né, de luta, de defesa, de ataque são outras. São mais estratégias sociais mesmo, de conciliar. Então, como eu mencionei, Marte, ele fica melhor no signo de Áries e Escorpião, pensando nessa ação mais direta, talvez mais estratégica emocionalmente também exalta o signo de Capricórnio, então quem tem Marte em Capricórnio também tem essa habilidade de uma ação mais disciplinada também, tem muito essa força, né, esse esforço. Marte, ele tem o seu júbilo na casa 6, então a casa que ele fica mais feliz, mais alegre, é essa casa que vai falar sobre essas lutas do dia a dia, então enfrentando também esses inimigos do nosso corpo, doenças, os nossos cansaços, desgastes do dia a dia. Então ali ele se fortalece de alguma forma, tá? E eu penso que durante esse trânsito do Marte em Libra, depois eu vou falar mais sobre isso, porque a Lua hoje vai fazer uma oposição com Marte em Libra, mas é um momento ali da gente perceber quais são os recursos que a gente tem para lutar as nossas armas, né? Eu acho que sempre Marte, quando tem aspecto com Marte, quando é dia de Marte, a gente pode refletir isso. Mas Libra vai falar muito assim de parcerias, alianças, sociedades, né? Então esse aspecto mais social mesmo, né? A gente buscar recursos ali e também nesse aspecto artístico também tem a ver com isso, tá? Então é como se pensa ali num guerreiro, né? Uma pessoa que está indo para a guerra. No signo de Áries, é como se tivesse ali essa força de ação, né? Essa armadura. E Libra, então, ela está indo com a balança mesmo, né? Então, muitas vezes também eu acho que a gente pensar nessa nossa balança que pode falar sobre os nossos valores. Então, às vezes, a gente pensar se a nossa balança não está quebrada, se ela não está pendendo para um lado, sabe? Então, eu acho que é olhar para essas questões, né? O que mais que eu ia falar sobre o Martin Libra? Ah, e enquanto eu estava escrevendo também o horóscopo, eu estava pensando muito no livro A Guerra da Arte, que eu acho que sintetiza um Martin Libra. É um livro muito legal. Eu já li a versão dele online, tem disponível, se você coloca no Google A Guerra da Arte PDF, já vai aparecer vários. Mas eu li, qual que era? Eu li um outro livro do mesmo autor. Ah, e esse livro, A Guerra da Arte, ele também tem outro título, que é Como Superar os Seus Limites Internos. É, Inclusive, a Lucelena Galvão, da Nova Acrópole, ela tem várias palestras, agora eu não lembro quantas, sobre esse livro. Então, que é muito legal, sabe? Deixa eu ver aqui se eu acho só esse nome. Peraí, nome dele, Steve Pressfield. Qual foi o livro que eu li dele? Eu acho que também falava sobre alguma coisa artística. Deixa eu buscar aqui. Livros. Mas eu acho que esse é um bom livro para a gente ler durante esse trânsito, ainda pensando que Marte em Libra vai fazer esse sextil com Mercúrio em Leão, em tudo que envolve, então tudo que envolve criatividade, né? Então, aqueles livros que eu sempre menciono, O Caminho do Artista, A Grande Magia, que eu vejo que traz muito é, esse aprofundamento nesse trânsito, né? Eu acho que é a jornada do artista. Não estou conseguindo achar a versão aqui em português, deixa eu ver se eu acho na Amazon. Mas também ele vai trazendo assim textinhos curtos, né? Assim que são quase um parágrafo, uma página. Então é bem interessante aqui.
Não estou achando. Ah, não, acho que é a Jornada do Artista mesmo. Mas enfim. É bem legal. Tem no Spotify, tem no YouTube também, se vocês quiserem ouvir a palestra. Eu gosto bastante. Eu acho que eu vou até reouvir ou rever o livro, porque eu acho que tem tudo a ver com esse momento, sabe? Então, essas estratégias mesmo para a gente lidar com o que impede de fazer a nossa arte. E no sentido de arte, qualquer coisa que seja criativa, sabe? Então, é isto. Então, vamos começar a falar sobre os aspectos do dia. Pensando em algumas associações com Marte, a gente pode ter esse sincretismo com algum alho, urtiga, pimenta, sangue de dragão, né? Ervas ali que a gente pode queimar em honra a Marte. Acender uma vela vermelha na primeira hora do dia. A primeira hora do dia, que é depois do nascer do Sol, é sempre do planeta que rege o dia. Então, às vezes, para estabelecer essa conexão também é legal. Então vamos para o primeiro aspecto do dia. Ai, mais um aviso. Eu comecei a postar agora no Instagram, nos stories, uma ficha assim lunar sobre o céu do dia, falando um pouco sobre a Lua, falando um pouco sobre o planeta regente do dia, sabe? Então trazendo algumas ideias. Então olhem lá também. Depois me contem o que vocês acharam, porque eu acho que eu vou começar a fazer todo dia, assim. Tem um pouco do conteúdo do que eu postava antes no Telegram também. Mas enfim, eu adicionei algumas coisinhas, mas eu vou continuar fazendo horóscopo no canal de transmissão e aqui e tudo mais. Bom, meia-noite e 33, Saturno, que está retrógrado, fez um sextil com Urano em Gêmeos. Então, Saturno é aquele que busca essa disciplina, essa estruturação. Ele está em Áries, que é um aspecto de desconforto, é difícil, porque tem toda essa questão da pressa, da impaciência de Áries, e fez esse sextil com Urano em Gêmeos, que é esse planeta invisível olho nu, que muitas vezes pode vir a nós, né, através de ideias, de insights. Então, às vezes, desperta, assim, um pensamento e como Saturno representa muito essa estrutura, eu acho que a gente pensar, então receber essas ideias que vieram ali de madrugada e pensar em construir algo a partir disso. Hoje de madrugada também me vieram várias ideias assim de coisas para fazer, então é isso, anota, sabe? Já começa a ter esses primeiros passos mesmo, tanto isso de postar ali no Instagram, nos stories, foi uma ideia que me veio agora. Também de eu colocar sempre no horóscopo que eu gravo no Spotify e no YouTube, colocar indicações para vocês também, tanto dos livros que eu menciono, quanto às vezes meditação, outras coisas, né? Então, e vai colhendo essas ideias que vêm, que chegam. Já me veio uma ideia também de 2 livros que eu quero escrever. Então, vai vindo coisa, sabe? Vai anotando e vai pensando em como estruturar, já começa tendo algum passo, né? Já implementando algum passo. E 2h30 da madrugada, Vênus em Câncer fez essa conjunção com Júpiter em Câncer, esse aspecto que eu já mencionei ontem, o aspecto entre a pequena benéfica e o grande benéfico. Então, a gente pode pensar nessa expansão através das relações de cuidado, também das questões artísticas, né? De tudo tudo que é afetivo, de lidar com a nossa vulnerabilidade, com a nossa necessidade de proteção, essa abundância emocional. Então, um momento ali muito favorável para essa expansão desse tipo de relacionamento, sejam com os outros, sejam com nós mesmas, né? Com esse cuidado que a gente tem. Então, um aspecto bem legal. Então, a gente buscando isso, né? E às vezes até expande no sentido de trazer um otimismo para as nossas relações, uma cura, uma visão maior. Então, um aspecto bem legal para, principalmente para essas questões de relacionamento, artísticas, afetivas. Então, um momento da gente nutrir, se nutrir e expandir essas relações, emocionais, tá? Acho que é isso, às vezes até buscando também Júpiter dentro das relações. Júpiter é espiritualidade, são estudos, são especialistas, são conhecimentos ancestrais. Então, tudo isso pode ajudar. Agora me veio na cabeça aquele livro, O Espírito da Intimidade, né? Talvez pode ser uma boa para esse momento. Enfim, acho que é isso. 7h33, a Lua, então, ela vai sair do signo de Peixes e vai ingressar no signo de Áries. Então, a Lua, ela tá desde ontem sem ver ninguém no signo de Peixes, ela não aspectou ninguém. Então, às vezes, ela fica meio vazia, sozinha, ali só sentindo, intuindo, né? Naquela coisa meio acordada, meio dormindo também. Então, quando,
quando a Lua ingressa em Áries, né? Pensar que a Lua representa o nosso corpo, ritmo, clima, humor do dia, 7:33, é a gente pensar que esse fogo vem para o corpo, né? Peixes é um signo de água mutável, então a gente fica meio, como que fala? Não é exatamente vulnerável, a palavra que eu queria usar, sugestionável, talvez, mas aberta, né, a essas influências, a esses estímulos emocionais do ambiente. Aí, quando ingressa em Áries, que é esse primeiro signo, que representa muito a primavera mítica, vai falar sobre o nosso eu, porque Áries é regido por Marte, mas também exalta o Sol. Então, traz essas qualidades tanto de Marte quanto do Sol. Então, eu vejo um momento ali que as nossas emoções, elas já trazem mais o nosso eu, essa iniciativa, essa busca por uma ação. Então, quem acaba comandando a Lua são as nossas lutas, sabe? Então, depende muito pelo que a gente luta, a forma com que a gente luta, depende do nosso Marte, do nosso Sol. Então, a gente pode sentir que esses conflitos, eles podem vir para o corpo, a gente pode, sentir essa necessidade de uma ação, de um impulso, de um corte, né? Ainda mais que Marte está em Libra, depois eu vou falar que vai ter esse aspecto de oposição, então é muito como a gente busca equilíbrio mesmo através dessas lutas, tá? O que mais que eu ia mencionar? Então, penso que essa lua em peixes pode ter sido um momento muito legal, assim, para contemplar, né, para perceber essa possibilidade, assim, de expansão através das emoções, do sentir, né, seja através da espiritualidade, das artes, da poesia. Às vezes tem essa questão da dispersão, da confusão, né, mas aí a lua em Áries, ela já traz mais um centramento, né, uma ação mais direta. Então, 9:34 a Lua em Áries vai fazer uma conjunção com Saturno em Áries. E Saturno já é aquela barreira, né? Já é aquele freio, e é um freio seco, porque Áries é um signo quente e seco, né? Então, sabe aquela freada no carro, assim, bem seca mesmo, né? Que é intensa. Então, às vezes, a gente pode sentir isso 9:34, né? Então, às vezes é um não que a gente recebe porque a gente precisa ter paciência para estruturar algo, tá? Então, às vezes tem esse esfriamento ali, porque Saturno ele esfria, apesar de Áries ser um signo quente. Então, é como se esfriasse, é esse freio seco que eu mencionei, sabe? Então, às vezes é um momento da gente perceber essa necessidade de paciência, perceber as nossas resistências, os bloqueios e ter essa estratégia a longo prazo, tá? Olhar para os nossos limites de energia também, os limites emocionais, tá? 9:36 a Lua em Áries vai fazer um sextil com Urano em Gêmeos, então de madrugada Saturno fez aspecto com Urano, daí agora a Lua recebe esse aspecto, então eu vejo que traz mais para o corpo, porque o que mais, o astro que mais traz as coisas para a gente, que mais simboliza essa recepção é a Lua é muito receptiva e ela é muito rápida, então ela que vai trazendo esses reflexos para nós. Então, eu penso que esse sextil da Lua com Urano pode trazer mais para a intuição, para a consciência, esse aspecto que aconteceu de madrugada, sabe? Então, vale aqueles mesmos conselhos de próximo desse horário anotar essas ideias, esses insights mentais. Às vezes pode vir esse movimento, né? Pensando Lua, que representa muito hábitos, comportamentos emocionais, alimentares, então às vezes uma quebra disso, e se eu testar essa nova forma de alimentação? E se eu testar essa nova rotina, sabe? Então penso em ideias nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. 10:36 não, 10, não, não falei ainda desse aspecto. 10:36 a Lua em Áries vai fazer uma conjunção com Netuno em Áries, que já traz um pouco aquela névoa, porque representa muito o nosso inconsciente emocional. Então, sonhos, fantasias, às vezes confunde emocionalmente. Então, ter uma atenção ali nesse cuidado, né, ter esse cuidado, ter essa atenção nesse momento para perceber se você não está reagindo com base em algo que às vezes é só uma emoção momentânea, sabe? Você está se confundindo. Então, espere um pouquinho ali. 11:14, mas às vezes pode ser um bom momento para essa conexão com questões mais que envolvem imaginação, visualização, tá? 11:14, a Lua em Áries vai fazer um sextil com Plutão em Aquário, aí já é um aspecto mais que pode facilitar esse mergulho, esse aprofundamento, né? Às vezes entender a raiz de alguma emoção, às vezes perceber esses medos que estão vindo para o corpo,
às vezes o que precisa renascer em relação a esses assuntos de Plutão, de Aquário, né? Então, compulsões, obsessões, principalmente em relação a redes sociais, inovações, tecnologias, a grupos, comunidades, né? Esses pensamentos fixos. Então, às vezes, práticas ali de purificação, e muitas vezes é através da ação a gente já está purificando, sabe? Então, eu decido agir diferente. Então, eu sei que isso aqui está me intoxicando, eu vou buscar algo que me traga clareza mental, tá? E esse aspecto 11 e 14 e 13 e 38, a Lua em Áries vai fazer uma oposição com o Marte em Libra, que é o regente de Áries. Então, um momento que a gente pode enfrentar conflitos, então estejam atentas a esse momento. Mas como o Marte está em Libra, eu acho que pende mais para essa questão da gente buscar essa diplomacia, né? Buscar esse acordo, buscar uma paz ali, tá? Buscar conciliar mesmo, ou às vezes buscar até a gente canalizar, por exemplo, tô me sentindo com raiva, vou fazer uma luta marcial, vou fazer uma dança, vou escrever, sabe? Vou fazer uma prática de respiração, porque Libra também tem a ver com ar, né? Ou às vezes ouvir uma música para me acalmar, também pode ser, sabe? Então, coisas nesse sentido. Deixa eu ver o que eu tinha escrito também, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, às vezes, também é um momento que a gente olha muito para as nossas estratégias de luta, a gente pesa os prós e os contras de entrar num conflito, de entrar num combate e perceber se os nossos valores eles estão alinhados com as nossas ferramentas de luta, com as nossas armas, com a nossa capacidade também de luta. Então, penso que pode trazer questões nesse sentido, mas cuidar, né? Porque eu tô falando mais isso internamente, mas às vezes você está conversando com alguém, pode ser uma disputa mais acirrada, né? A oposição, ela é esse enfrentamento, então acaba sendo mais difícil, né? Então, precisa desse jogo de cintura, né? Dessa busca mesmo por ouvir as duas partes, né? Por negociar. E 14h59, a gente vai ter o aspecto da Lua com Mercúrio, um trígono. E esse trígono da Lua com Mercúrio é sempre bom porque traz uma escuta das nossas emoções, da nossa necessidade, a gente consegue traduzir. Então, Lua está em Áries, Mercúrio está em Leão e ambos são signos de fogo. Áries, esse signo mais da iniciativa, Leão, mais esse signo do aprofundamento, da estabilidade, da constância, do fogo, né, da criatividade. E pensando que ontem Mercúrio saiu da retrogradação, então eu vejo que a gente pode dar muito direcionamento para coisas que estavam ali pausadas, estagnadas, sabe? Às vezes, nossa, tenho 50 mensagens ali para responder que eu não respondi, tenho coisa para organizar que eu não fiz, que eu estava deixando meio ali em stand-by, meio, né? Então, acho que agora pode ser um momento que, até esse horário, né, até 15 horas, porque até o aspecto acontecer, ele é mais forte. Depois do momento que ele acontece, ele já se enfraquece, tá? Então, até as 15, se joga ali para resolver, para fazer as coisas acontecerem, né? Às vezes, é essa faísca que precisa para resolver, mesmo que precisa ser resolvido, que não foi resolvido nessa retrogradação, tá? Então, facilita essa comunicação, essas trocas, né? O Mercúrio ainda tá pegando força, é aquilo que eu trouxe ontem, né? Que é como se ele tivesse acabado de sair do hospital, né? De se curar de alguma doença. Ele tá um pouco fraco, né? Então tem uma certa calma ali, mas eu acho que tem coisas que, assim, cara, já tô pensando isso há um mês, eu vou fazer agora, sabe? Então eu penso nisso. Amanhã, o próximo aspecto que a Lu vai fazer vai ser 7h41, uma quadratura com Júpiter. Então, das 15 horas de hoje até amanhã, 7h41, não tem aspectos, né? Então, quem tá comandando é esse aspecto da Lua fazendo quadratura com Júpiter, que às vezes traz alguns excessos, alguns exageros. Então, ter esse cuidado também até amanhã. Mercúrio também está fazendo um sextil com Marte, o que traz ainda mais essa ação, né? Essa busca ali por agir também, fortalece isso. E deixa eu ver o que mais eu escrevi. Um outro livro que eu estava pensando que eu gosto bastante, que é do Bachelard, que ele tem livros sobre cada um dos elementos de forma muito poética. E esse eu acho que é o que eu mais gosto dele, que se chama A Chama de uma Vela, acho que é isso, em que ele vai falar muito sobre esse aspecto do fogo, da sexualidade. Então é muito legal para você criar esse imaginário, sabe? Então, esse livro também tem disponível se você busca no Google, assim, em PDF. Enfim, A Chama de uma Vela.
É bem legal para trazer esse aspecto do fogo, né? Pensando que a gente está com com a Lua em Áries, que é um signo de fogo, com o Sol e Mercúrio em Leão, que é de fogo também, né? Então, acho que é isso para o céu do dia. Deixa eu ver se eu escrevi algo a mais. Mas eu penso que hoje o dia pode pedir muito esse aceleramento, essa pressa, né? Mas pensar que a gente consiga também pensar a longo prazo, né? E principalmente com esse aspecto ali de Saturno, pensar que as coisas vão ter essa paciência para ir desenvolvendo as coisas, né? Para elas realmente durarem, porque não adianta a gente fazer algo rápido que que não vai ter duração, sabe? Que não vai se manter a longo prazo, né? Então, tipo, não adianta eu ir um dia na academia, sabe? E fazer 3 horas de academia. Às vezes é melhor eu fazer caminhar 20 minutos por dia, né? Ou fazer 15 minutos que eu consigo de exercício por dia, entende? Então, eu acho que a gente pensar nesse sentido, né? Às vezes e diminuindo, percebendo os nossos limites de tempo, de energia, né? E cada dia é diferente. Então, ter essa escuta. Então, acho que eu já fiz indicação de 2 livros que podem ser interessantes para o céu de hoje. Aí, eu vou falar de novo daquele livro que eu já mencionei, que é. Nossa, minha memória, tá? Os Quatro Saberes? Eu acho que é Os Quatro Saberes. Eu também gosto muito para pensar nos elementos, na lua. Eu tenho que comprar esse livro. Os Quatro Saberes. Para a gente trazer práticas assim para se conectar com os elementos dessa forma poética, dessa forma mágica, eu acho que é muito legal, né? Porque eu acho que é uma forma da gente dar sentido para os nossos dias, a gente vai encantando os nossos dias, né? Vai se percebendo, vai criando os nossos próprios simbolismos, os nossos próprios significados. Enfim. É isso. Se você quiser saber os temas que são ativados por esse trânsito da Lua em Ares, eu já postei lá nos stories também. Também tem episódio específico, tanto no Spotify quanto no YouTube, sobre a Lua em Ares, que eu trago, né, algumas reflexões, alguns conceitos também. Se vocês tiverem interesse em fazer leitura de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações lá no Instagram. Me sigam no Spotify, no YouTube, no Twitter, que todo dia tem informações sobre o céu do dia, dicas e tudo mais. Até amanhã.